Fala, meus amados irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor lhes dê espírito de sabedoria e de revelação. Amados, quero compartilhar com os amados irmãos um sentimento, um dia anterior ao dia de amanhã, que na nossa nação é celebrado, a festa, abre aspas, a festa da democracia, fecha aspas, na nossa nação, e em especial também é o dia do meu aniversário, aleluia. E nesta data, dia 2 de outubro de 2022, nós vamos ali exercer o nosso direito como cidadão brasileiro. Ainda neste tabernáculo nós somos cidadão brasileiro, mas a partir do momento que a fé nos alcançou, nós somos cidadão dos céus, aleluia, aleluia. Mas ainda aqui, nesse plano, nessa realidade, nós também temos a responsabilidade de exercer com sabedoria, com prudência, com retidão, com caráter compromissado e abalizado pela sã doutrina, pela nossa Constituição máxima, que é a Bíblia Sagrada. Amém, amados? Então, aqueles que nós vamos, a nossa nação vai escolher, que nós possamos com sabedoria escolher aquele que mais se aproxima perto de nossos princípios e valores. Amados, não necessariamente nós devemos escolher um candidato cristão. Bom seria que ele fosse cristão de verdade, um cristão bíblico, genuíno, fundamentado, abalizado, compromissado com as Escrituras. Se assim fosse, bom seria. Mas não sendo, nós devemos escolher os nossos representantes, seja ele presidente, seja ele senador, seja ele deputado federal, deputado estadual. Nós devemos escolhê-los, esses que vão defender a pauta da família, vão defender o direito livre de manifestar a nossa religião, que vão proteger as nossas crianças, que vão ser contra o aborto, que vão ser contra agendas que vão comprometer o caráter da decisão sexual da nossa geração, das nossas crianças, que não vão tentar introduzir na mentalidade das nossas crianças o homossexualismo, ok? Então nós devemos escolher os candidatos que de fato vão proteger, lutar para defender os valores pautados na proteção máxima da sociedade. Ok, amados? Todavia, a Bíblia diz que toda autoridade ela é constituída por Deus. É parte da permissão de Deus estabelecer autoridade em nações. Por quê? Porque o povo deixou de adorar o Senhor. Ok? E deixa eu falar alguma coisa. Eu vou citar algumas referências bíblicas aqui. Eu quero que você guarde isso na tábua do seu coração. A Bíblia fala que quando o ímpio governa, Provérbios 29, versículo 2, vai falar a parte B. Quando o ímpio governa, o povo geme. Outra tradução fala, quando o perverso governa, o povo geme, suspira, aspira dores e labores. Quando o ímpio governa, ok? Quando alguém que é a favor do aborto, quando alguém que é a favor da liberação das drogas, quando alguém defende os direitos humanos mais daquele que promove a morte e o mal, quando alguém que defende mais o ofensor do que a vítima, quando esse alguém quer disseminar a depravação, o desenfreamento, quando esse alguém defende isso e ele governa, o povo geme. E nós já passamos por isso, ok? Quando Israel foi entrando na terra prometida, Deus disse que não era para eles se assemelharem
as outras nações. E as outras nações tinham reis. Israel olhou a forma de governo, ok, que era monárquica. Israel quis deixar de aderir ao governo teocrático, que era o governo de Deus. E Deus falou para Samuel. Um ditado interessante que fala que a voz do povo é a voz de Deus. Isso tem até um fundo de verdade, sabe por quê? Porque o povo clamou e Deus atendeu. Sabe o que isso significa? Que Deus dá aquilo que o povo merece. Eu costumo dizer que cada um tem o que merece. Cada um tem o que merece. E Deus deu para Israel o que Israel merecia naquele momento. Vocês querem um rei? Eu vou lhes dar um rei. Vocês querem ser semelhantes às outras nações? Vocês assim o serão. Agora saiba o que acontecerá quando esse rei que vocês querem eleger ascender ao poder. Tá bom? O rei do povo. 1 Samuel, capítulo 8, versículo 1, vai falar assim as escrituras. E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. E era o nome do seu filho primogênito Joel e o nome do seu segundo Abias. E foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele. Antes, se inclinaram à avareza e tomaram presentes e perverteram o juízo. E disseram-lhe, eis que já está velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constituímo-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como tem todas as nações. Porém, essa palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram, dá-nos um rei, para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor, e disse o Senhor a Samuel, ouve a voz do povo em tudo quanto te disser. Olha o que Deus falou para Samuel. Pois não se tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para que eu não reine sobre ele. Agora, pois, ouve a sua voz, porém, protesta-lhes solenemente e declara-lhe qual será o costume do rei que houver de reinar sobre ele. E falou Samuel todas as palavras do Senhor ao povo, que lhe pediam um rei. E disse, este será o costume do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará vossos filhos e os empregará para os seus carros e para os seus cavaleiros, para que corram adiante dos seus carros, e os porá por príncipe de milhares e por cinquentárinos, para que lavrem a sua lavoura e seguem a sua cega, e façam armas de guerra e petrechos de seus carros. E tomarás vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras. E tomará o melhor de vossas terras e de vossas vinhas e de vossos olivais, e os dará aos seus criados. E as vossas sementes e as vossas vinhas dizimará, para dar a seus eunucos e seus criados. Também os vossos criados e as vossas criadas, e os vossos melhores jovens, e os vossos jumentos tomará, e os empregará no seu trabalho, dizimará o vosso rebanho, e lhes servirás de criados. Então, naquele dia, clamareis por causa do vosso rei, que vos haverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Porém, o povo não quis ouvir a voz de Samuel, e disseram, não, mas haverá sobre nós um rei. E nós também seremos como todas as outras nações, e o nosso rei nos julgará, e sairá adiante de nós, e fará as nossas guerras. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, as falou perante os ouvidos do Senhor. Então o Senhor disse a Samuel, dá ouvido à sua voz, constitui-lhes rei. Então Samuel disse aos filhos de Israel, vá-se cada qual a sua cidade. Receberam por rei Saul. Então vocês prestaram atenção no que as escrituras falaram? Olha só, o costume do rei será
Ele vai tomar vossos filhos, vossas filhas. Seus filhos vão servir como militares, vão servir como construtores de armas de guerra. Eles vão servir para trabalhar nas lavouras do rei, ok? Vocês vão dizimar de tudo que vocês produzirem. As filhas de vocês serão cozinheiras, padeiras, elas vão trabalhar na arte da culinária. Ele vai tomar os seus melhores jovens, seus melhores jumentos, ou seja, seus bens, ele vai tomar. E quando vocês perceberem que todo esse tributo, todo esse imposto, todo esse abuso imposto pelo rei bater a porta de vocês, vocês vão clamar, mas Deus não vai ouvir. Aí vocês vão lembrar. Porque o povo quis se assemelhar às outras nações. Você já reparou que o Brasil tem a mania de querer parecer com os Estados Unidos? Você já reparou que os brasileiros têm costume de amaldiçoar a nossa nação e querer ir para as outras nações? Você já reparou? Que nós temos o costume de repetir ou replicar o costume, os hábitos das outras nações. Você já parou para reparar? Já reparou? Com isso, amado, eu não estou dizendo que você não deva votar em ninguém. Nós devemos, porque pecado de omissão também é pecado. Tiago 4,17 diz que aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, assim o peca. Então nós também não devemos pecar por omissão. Ok? Aquilo que nós devemos fazer, que nós sabemos que temos que fazer, nós temos que fazer. Ok? Agora, nossa esperança não deve se apoiar, amados irmãos, em um personagem, seja ele qual for, político, futebolístico, artístico. A nossa esperança não deve ficar em nenhum deles, e nem nesta terra, ok? 1 Coríntios 15, 19 fala, se esperarmos em Cristo somente nesta vida, somos de todos os homens os mais miseráveis. A nossa esperança não deve estar fundamentada naquilo que esta terra pode nos dar, nem autoridade alguma. A nossa esperança maior deve estar em Cristo Jesus. Paulo aqui ele estava falando sobre o equilíbrio da convicção de fé. As pessoas estavam deixando de acreditar na ressurreição, na nova Jerusalém, na esperança da vida eterna, estavam fundamentando a sua convicção apenas nessa realidade terrena, breve e findável, e deixará de existir. Saiba, amados, e lembre, todas as nações, a Bíblia, ela nos sinaliza para um governo único, independentemente de qualquer liderança governamental que seja instituída, cedo ou tarde, todas elas irão correr para o mesmo rio, o governo único. O governo único mundial. Todas as lideranças correrão para esse mesmo rio. Ok? E esse rio fala assim, ó, Provérbios 28, 15 e 16. Como o leão bramidor e o urso faminto, assim é o ímpio que domina, ou seja, que governa sobre um povo pobre. O príncipe, falto de inteligência, também multiplica as opressões, mas o que aborrece a avareza prolongará os seus dias. Ok? Esse é o estilo governamental. Todavia, o cristão é chamado a respeitar as lideranças instituídas. Todavia, torna a repetir, nós devemos obedecer à Constituição da nossa nação, mas nós devemos, em primazia, obedecer à nossa Constituição celeste, a Bíblia Sagrada. Atos 5:29 fala, importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Romanos 13, 1 e 2 fala, toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus. Os que resistem terão sobre si mesmo a condenação. Pastor, então o que eu faço? Escolha aquele que se aproxima mais próximo da convicção de fé, da convicção pautada nas Escrituras Sagradas. Sobretudo, não deixemos de orar
por aqueles que estão em evidência. É um mandato bíblico. 1 Timóteo 2, versículo 1 e 2 fala para nós orarmos, fazermos intercessões, ações de graça por todos os homens, pelos reis, por todos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade, independentemente do presidente que será eleito. A Igreja de Cristo é chamada a interceder, a orar pela vida dele. Para quê? Para que a gente tenha uma vida quieta e sossegada. Ok? A partir do momento que ele ferir princípios que vão contra a palavra de Deus, a gente se manifesta, se posiciona de maneira sensata, ordeira e abalizada e fundamentada na Constituição. 1 Pedro 2, 13 a 15 fala: sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana, por amor do Senhor. Não é por ele. Não é por quem que vai ser eleito. Seja ele quem for. Eu não quero nem citar nomes aqui. Seja ele quem for. É por amor do Senhor. Quer ao rei, quer ao superior, quer aos governadores, como que por ele enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo bem tapeis a boca à ignorância dos homens loucos. Ok? É a vontade de Deus, amado. Que a gente se sujeite, que a gente obedeça. Ok? Desde que a autoridade constituída não fira o princípio da palavra de Deus. A partir do momento que ela fira o princípio da palavra de Deus, a gente tem o direito de se posicionar contra. Ok? Com isso, amados, eu quero falar para os amados irmãos que eu estou aqui. Eu nasci aqui. Brasil, Rio de Janeiro, Magé, me resido na Lagoa. Mas eu não sou daqui. Aqui não é o meu lugar. Ainda que brasileiro, essa não é a minha pátria. Aqui não é a minha origem. A minha origem é a Nova Jerusalém. Aleluia. 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 Como Paulo disse em Filipenses capítulo 3, versículo 20 e 21, mas a nossa pátria, a nossa cidade, aleluia, ela está nos céus, ó glória, donde também esperamos o Salvador, aleluia, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Que na xerebecandarai, nerrassuri vai. A nossa pátria está no céu, donde também aguardamos o nosso Salvador, o nosso Messias. Ele já veio uma vez e ele vai voltar a segunda vez para transformar e nos remir de toda injustiça, irmãos. Ele será o rei por excelência. Ele será o governador com justiça. Ele cumpriu e cumpre toda a sua constituição. Ele disse, foi ele que falou, passará os céus e a terra, mas a minha palavra não passará sem que tudo aconteça. Amém? Que votemos com consciência, com sabedoria, com prudência, com compromisso, e que possamos exercer aquilo que fomos chamados para fazer. Ser sal e luz dessa terra. Denunciar as obras infrutíferas das trevas, porque até o que eles fazem dizer é torpe. Nós possamos condenar as obras das trevas
Que nós possamos apregoar o ano aceitável do Senhor. Que nós possamos, amados irmãos, confiar única e exclusivamente no Senhor, meus amados. Que não possamos se dividir, entrar em contenda, em litígio com familiares, com até irmãos em Cristo, por causa de política, de políticos e de politicagem. Que a gente não venha descer o nível, jamais, amados. Nós não somos desse plano. A qualquer momento a gente deixa esse tabernáculo e a gente vai se revestir da imortalidade. E tragada vai ser a morte na vitória. Salmo 33, versículo 10 em diante diz: O Senhor desfaz o conselho das nações, quebranta o intento dos povos. O conselho do Senhor permanece para sempre, os intentos do seu coração. De geração em geração, bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para a sua herança. A nossa alma espera no Senhor. Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo, pois nele se alegra o nosso coração, porquanto temos confiado no seu santo nome. Seja a tua misericórdia, Senhor, sobre nós, como em ti esperamos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Que Deus assim nos abençoe. Que Deus abençoe o Brasil. Que as mãos do Senhor permaneçam sobre esta nação. Que Deus abra a visão do seu povo, da sua igreja. Que Deus faça a sua igreja se levantar e se resplandecer como sal e luz, para que não possa ser pisada pelos homens. Que a nação brasileira, que a igreja de Cristo Jesus, o Senhor, possa entender e perceber a vontade do Senhor. Que Deus assim nos abençoe, nos guarde. Guarde nossas crianças, guarde nossas famílias. Guarde o seu povo, Israel. Amém? Fiquem na paz, irmãos. Que na paz eu estou.